Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nesta aula aqui é voltada para os alunos do sétimo ano. Nós vamos estar estudando aqui números que são racionais, tá bom? A simbologia dos números racionais é a letra Q. Então, pessoal, nesse conjunto numérico, a simbologia que representa os racionais é a letra Q. Assim como o Z representa os números inteiros e o N representa os números naturais. Pois bem, o que é um número racional, professor? Um número ele é racional, gente, assim, em palavras curtas, texto curto. Um número ele é racional quando ele puder ser escrito na forma de fração. Aí eu coloquei aqui fração A sobre B. Gente, não se preocupe com o valor de A nem o de B. Uma fração qualquer. Se esse número puder ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Apenas lembre que em qualquer fração o denominador jamais pode ser igual a zero, tá bom? Então, essa fração, tanto o numerador quanto o denominador, eles têm que ser números inteiros e o denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá bom? Bom, professor, o que a gente vai fazer na prática bem aqui? Para início, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar colocando, vamos estar testando aqui a nossa capacidade de dividir, tá certo? Eu tenho uma fração e eu vou representar essa fração na forma decimal, por exemplo. Então, eu já estou dizendo que o número que ele é racional. Exemplo. Exemplo. Escreva os números racionais, né, na forma decimal. Eu já estou dizendo que os números que eu vou escrever aqui, que eles são racionais. Eles já são o quê? Já são uma fração. Deixa eu colocar, por exemplo, um quarto. Um quarto é um número racional? Sim, é racional porque está na forma de fração, tá certo? Bom, só que eu quero que você pegue esse racional e escreva, né, na forma de número que decimal. O que é isso, professor? É você dividir 1 para 4 até sobrar resto igual a zero. Como assim, professor? Acompanha aqui, gente. Ó. Aqui é interessante você saber dividir. Você é aluno aqui do sétimo ano e você não pode estar, né, preso a essa dificuldade. 1 dá para dividir para 4? Gente, na prática, 1 divide 4 porque é menor que 4. O que acontece? Você vai colocar 0 no quociente, vai colocar uma vírgula e vai colocar um 0 aqui no dividendo. Então, agora ficaram 10 para dividir para 4. É aproximadamente 2. Então, 2 vezes 4 são 8. 10 menos 8, 2. Então, sobraram 2 como resto. Como não tem mais ninguém para você baixar aqui, né? Apenas acrescente 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4 são 20, né? E o resto aqui é 0. Opa, então nós descobrimos aqui, gente, a forma decimal do número racional 1 quarto. Ou seja, 1 quarto na forma decimal equivale a 25 centésimos, ou seja, 0,25. Tá ok? Vamos fazer aqui a letra B. Se o professor colocar, por exemplo, a fração 3 quartos, já é um número racional porque ela pode ser escrita na forma de fração. Então, eu estou pedindo aqui que você divida 3 para 4. Como assim, professor? Se 3 não dá para dividir para 4, você vai proceder da mesma maneira como a gente procedeu na letra A. Como 3 não divide 4, o que acontece? 0 no quociente, vírgula, e 0 aqui no dividendo.
30 dividido para 4 é aproximadamente 7. 7 vezes 4, 28. Então, para chegar em 30, está faltando 2. E vai acrescentando 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4 são 20 e o resto é 0. Pronto, descobrimos que a forma decimal do número racional 3/4, quanto é? É 0,75. E assim, gente, nesse primeiro momento, nós vamos apenas estar testando a capacidade de a gente estar transformando números racionais para a sua forma decimal, tá certo? Vamos colocar aqui letra C. Letra C. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3/5 negativo. Deixa eu botar aqui 3/5 negativo. O professor falou 3/5, né? E quer escrever outra coisa. 3/5. Pessoal, encontre a forma decimal do número 3/5. Então, você vai ter que dividir. Vamos lá. 3 para dividir para 5. Obviamente, não tem como você dividir. Então, ó, porque 3 é menor que 5. 0 no quociente e um 0 aqui no dividendo. Então, ficaram 30 para dividir para 5, que é quanto? 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. E o resto é 0. Tá bom? Professor, mas é simples. Realmente é simples. Então, ó, a forma decimal do número racional 3/5 é 0,6. Como ele é negativo, menos 0,6. Tá bom? Letra D. Letra D. Se eu colocar aqui, por exemplo, 5/8, vamos ver o que acontece aqui. Eu quero a forma decimal. Aqui está a fração, eu quero a forma decimal. Você vai ter que dividir. Vamos lá. 5 para dividir 8. Bom, como 5 é menor que 8, não dá para dividir. 0 no quociente, 0 no dividendo. 50 dividido para 8 é aproximadamente 6. 6 vezes 8, 48. Para chegar em 50 está faltando 2. Então, você acrescenta 0. 20 dividido para 8 é aproximadamente 2. 2 vezes 8, 16. Para chegar em 20, está faltando 4. E acrescente um 0. 40 para dividir 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a forma decimal do número racional 5/8 é 0,625. Tá bom? Então é isso. Nesse primeiro momento, gente, aqui nós vamos estar apenas... É importante que você aprenda, né? Que você veja a definição. O que é um número racional? É qualquer número que tu puder colocar na forma de fração, tá bom? Se de alguma maneira tu colocar esse número sob a forma de fração, ele é racional, tá bom, pessoal? E fazer essas divisões aqui que são, né, muito simples, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.